Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal. O tema do vídeo de hoje é o perigo da cegueira espiritual. Tomamos como base o Evangelho de São João, capítulo 9, versículos 39 a 41. É sempre uma alegria poder compartilhar as Escrituras e crescer juntos no conhecimento da verdade. E hoje nós vamos mergulhar em um texto profundo, confrontador e extremamente necessário para os nossos dias. O Evangelho de João, capítulo 9, dos versículos 35 ao 41. Uma passagem que não fala apenas sobre o milagre, mas sobre algo muito mais sério, a cegueira espiritual. E talvez o mais perigoso nisso tudo é que, muitas vezes, quem está cego acredita que está enxergando perfeitamente. Por isso, eu te convido agora a abrir o seu coração, porque essa mensagem não é apenas para informar, é para revelar. E pode ser que, ao final desse estudo, você nunca mais enxergue da mesma forma. No versículo 35, Jesus procura quem foi rejeitado. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Essa frase, à primeira vista simples, carrega um peso espiritual e teológico muito profundo. O homem que havia sido curado não foi apenas rejeitado socialmente, ele foi expulso do sistema religioso. Ser expulso da sinagoga, naquele contexto, significava exclusão espiritual, social e comunitária. Era, na prática, ser considerado alguém fora da aliança visível do povo de Deus. Ou seja, aqueles que deveriam reconhecer o agir de Deus foram os mesmos que rejeitaram o homem em quem Deus havia operado. Isso revela um contraste marcante. A religião institucional, quando desconectada da verdade, pode se tornar incapaz de reconhecer a obra de Deus. Mas é exatamente nesse cenário que a graça se manifesta. O texto diz que Jesus ouviu. Isso não indica apenas informação, indica atenção, cuidado e intenção. E então, ele vai ao encontro daquele homem. Aqui está um princípio central do Evangelho. O homem não está buscando Jesus nesse momento. Jesus está buscando o homem. Teologicamente, isso aponta para a doutrina da graça soberana. A iniciativa da salvação não parte do homem
parte de Deus. Isso ecoa em toda a Escritura. Em Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça não é uma reação à busca humana. É uma ação anterior à resposta humana. Além disso, há um contraste profundo. A religião expulsa, Cristo acolhe. Mas esse acolhimento não é apenas emocional, é redentor. Jesus não apenas recebe o homem, ele se revela a ele. Ou seja, o homem perdeu um sistema, mas encontrou o Salvador. Verdade é que, sendo rejeitado por sistemas humanos, muitas vezes, ser o caminho pelo qual Deus conduz alguém ao encontro real com Cristo. A graça não é apenas resposta, é iniciativa divina. E muitas vezes, quando portas se fecham na religião, é porque Cristo está abrindo um caminho para um relacionamento verdadeiro com Ele. A revelação, ela se deu progressiva, nos versículos 35 a 38. Há uma pergunta que Jesus faz: crês tu no Filho do Homem? O relato de João 9 nos mostra não apenas um milagre físico, mas um processo espiritual progressivo. A forma como o homem descreve Jesus ao longo do capítulo revela um crescimento na compreensão de quem Cristo é. No início do versículo 11, ele diz: um homem chamado Jesus. Aqui, sua percepção ainda é limitada. Ele reconhece Jesus como alguém real, mas apenas em termos humanos. No versículo 17, após ser pressionado pelos fariseus, ele afirma: é profeta. Agora há um avanço. Ele já não vê Jesus apenas como um homem comum, mas como alguém enviado por Deus. Mas é no versículo 38 que ocorre o ponto culminante. Quando ele diz, respondendo à pergunta de Jesus: creio, Senhor, e o adorou. Aqui não há apenas reconhecimento, há rendição. A palavra Senhor, Kyrios, no contexto do Evangelho de João, carrega implicações profundas, podendo expressar autoridade divina e dignidade de adoração. Vou tomar uma água aqui. E o fato de ele adorar Jesus confirma isso. Ele não apenas entendeu algo sobre Cristo, ele se submeteu a Cristo. Esse processo revela uma verdade teológica importante. A fé salvífica não é apenas um momento isolado.
Ela é resultado de uma revelação progressiva de quem Cristo é. Isso não significa que a salvação é gradual, no sentido de ser conquistada aos poucos, mas que o entendimento do coração é iluminado progressivamente até chegar à fé verdadeira. Esse princípio aparece em outras partes das Escrituras. Em Lucas, capítulo 24, versículo 31, diz: os olhos dos discípulos foram abertos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Deus ilumina o coração para o conhecimento da glória de Cristo. Além disso, há um ponto crucial que precisa ser destacado. O milagre físico não produziu automaticamente fé completa. Ele viu, mas ainda não compreendia plenamente. Isso nos ensina algo profundo. Milagres podem impressionar, mas não transformam o coração por si só. A verdadeira transformação acontece quando há revelação de Cristo. Teologicamente, isso aponta para a obra do Espírito Santo, que ilumina o entendimento e conduz à fé genuína. O milagre abriu os olhos físicos, mas foi a revelação de Cristo que abriu os olhos espirituais. E é isso que define a verdadeira fé. Não é apenas ver o que Deus faz, é reconhecer quem Deus é. E quando essa revelação acontece, não há apenas entendimento, há adoração. Eu vim a este mundo para juízo. Aqui está um paradoxo, no versículo 39. Aqui encontramos uma das declarações mais impactantes de Jesus. Eu vim a este mundo para juízo. E é isso. Parece, à primeira vista, contradizer João 3,17. Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo. Então surge a pergunta: como Jesus pôde dizer que não veio para condenar e, ao mesmo tempo, afirma que veio para juízo? A resposta está na natureza desse juízo. No texto, Jesus não está falando primariamente de condenação final, juízo escatológico, mas de um juízo revelador e presente. Ou seja, a própria presença de Cristo no mundo produz um efeito de separação. Ele não precisa condenar ativamente. A reação das pessoas a ele já revela sua condição espiritual. Esse princípio é confirmado em João 3,19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Cristo, como luz, não cria a escuridão, ele a expõe. Quando a luz aparece, duas coisas acontecem. Quem reconhece sua escuridão se aproxima da luz e é transformado. Quem ama as trevas rejeita a luz e permanece como está. Esse é o juízo de que Jesus fala. Não é um ato arbitrário, é uma revelação inevitável, aplicando ao texto.
O homem cego reconhece sua limitação, recebe visão. Os fariseus afirmam que veem, permanecem na cegueira. Aqui está o paradoxo espiritual. Quem reconhece que não vê é exatamente quem está pronto para enxergar. Mas quem confia em sua própria visão se torna incapaz de receber luz. Teologicamente, isso toca em temas profundos: depravação humana, incapacidade de perceber a verdade por si só, necessidade de revelação divina, responsabilidade humana diante da luz. Apologeticamente, isso responde a uma questão importante. Jesus não é a causa da cegueira espiritual, mas a sua presença revela quem realmente está cego. Cristo não cria a cegueira, ele a expõe. E diante dele, ninguém permanece neutro. Ou a pessoa é iluminada, ou revela que prefere continuar nas trevas. Também nós somos cegos? Foi essa a pergunta que os judeus fizeram para Jesus no versículo 40. Aqui está um dos aspectos mais perigosos revelados no texto. Os fariseus não eram pessoas ignorantes. Eles possuíam conhecimento das Escrituras, posição religiosa reconhecida, tradição consolidada ao longo dos séculos. Externamente, eram referências espirituais, mas internamente estavam cegos. E o problema não era falta de informação, era excesso de confiança em si mesmos. Quando perguntam, também nós somos cegos? Não estão buscando entendimento. Estão reagindo com incredulidade e autossuficiência. Teologicamente, isso revela uma verdade profunda. A cegueira espiritual mais perigosa não é a ignorância, é a ilusão de que já se enxerga. Esse princípio aparece em outras palavras de Jesus. Em João 5, 39 e 40, examinavam as Escrituras, mas não iam a Cristo. Mateus 15, 14, guias cegos de cegos. Ou seja, é possível conhecer o texto e ainda assim não conhecer a verdade. Isso acontece quando o conhecimento não produz humildade, mas o orgulho. A tradição, que deveria apontar para Deus, passa a substituir o relacionamento com Ele. E a posição espiritual, em vez de servir, se torna um lugar de segurança falsa. Isso confronta uma realidade atual. Não é o acesso à Bíblia que garante visão espiritual, nem um tempo dentro da religião, nem um cargo que alguém ocupa. O que determina a visão espiritual é a revelação de Cristo ao coração. E essa revelação só é recebida por quem reconhece sua necessidade. A maior cegueira não é não ver, é acreditar com convicção que já está vendo. Porque quem pensa que vê,
não busca luz. E quem não busca luz permanece nas trevas, mesmo estando cercado de conhecimento. Se fosses cegos, não teríeis pecado. É o que Jesus diz para os fariseus no versículo 41. Quando Jesus declara: se fosses cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Ele não está afirmando que a ignorância inocenta alguém diante de Deus. A Escritura é clara ao ensinar que todos pecaram, Romanos 3:23, e que ninguém é justo por si mesmo. Portanto, o ponto de Jesus não é a ausência de culpa, mas a atitude do coração diante da verdade. Aqui há uma distinção fundamental. Não entre quem tem pecado e quem não tem, mas entre quem reconhece sua condição e quem a nega. Quem reconhece sua cegueira espiritual demonstra humildade e necessidade, e por isso está em posição de ser alcançado pela graça. Mas quem se considera espiritualmente vivo, justo ou capaz de ver por si mesmo, fecha-se para a ação de Deus. Teologicamente, isso toca em 3 pilares centrais: a depravação humana. O homem, por natureza, não percebe plenamente sua condição espiritual, Efésios capítulo 2, versículo 1. A necessidade da graça, somente Deus pode abrir os olhos e trazer entendimento, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 6. A responsabilidade diante da revelação. Rejeitar a luz não é ignorância neutra, é resistência consciente. João capítulo 3, versículos 19 e 20. Os fariseus não estavam sem acesso à verdade. Eles estavam rejeitando a verdade que estava diante deles. E isso torna a sua condição ainda mais grave. Por isso Jesus afirma: o vosso pecado permanece. Ou seja, não porque nunca tiveram oportunidade, mas porque recusaram reconhecer o que lhes foi revelado. O problema não é não ver, é não admitir que está cego. Porque enquanto alguém reconhece sua necessidade, há espaço para a graça. Mas quando o coração se fecha na autossuficiência, até a luz mais clara é rejeitada. E onde a luz é rejeitada, o pecado permanece. Depois de tudo o que vimos nesse texto, algumas verdades se tornam impossíveis de ignorar. Cristo busca o rejeitado. Aquele homem foi expulso pela religião, mas foi encontrado por Jesus. Isso revela que o acesso a Deus não depende de aceitação humana, depende do encontro com Cristo. A fé cresce pela revelação. O homem não começou entendendo tudo, mas
À medida que Jesus se revelou, sua fé amadureceu. Porque fé verdadeira não nasce apenas de experiências, nasce de quem Cristo se revela ser. A presença de Jesus revela corações. Diante dele, ninguém permanece neutro. Ou o coração se abre, ou se endurece. Ou a pessoa reconhece sua necessidade, ou se apaga a sua própria justiça. Religiosidade pode gerar cegueira. Os fariseus tinham conhecimento, tradição e posição, mas estavam cegos. Porque quando a religião substitui o relacionamento com Deus, ela deixa de iluminar e passa a obscurecer. E por fim, o orgulho espiritual impede a salvação. Não é a falta de conhecimento que afasta o homem de Deus. É a falsa certeza de que já está tudo bem. É o coração que diz: eu já vejo, que se torna incapaz de enxergar. E aqui está a mensagem final desse texto. O maior perigo não é estar cego, é não reconhecer que está. Porque enquanto alguém admite sua necessidade, há espaço para a graça. Mas quando alguém se apoia em si mesmo, até a luz mais clara é rejeitada. E hoje, a pergunta não é teológica, é pessoal. Você realmente vê? Ou apenas aprendeu a parecer que vê? Porque quando alguém encontra Cristo de verdade, não permanece como antes. Os olhos se abrem, o coração se rende e a vida é transformada. Mas isso só acontece quando o orgulho dá lugar à humildade, quando a autossuficiência dá lugar à dependência, e quando, diante de Deus, alguém tem coragem de dizer: eu preciso ver. Porque é exatamente aí que Cristo começa a agir. E onde ele toca, a cegueira não permanece. Só permanece onde o coração insiste em não enxergar. Que Deus continue abençoando a sua vida e que os seus olhos se abram para você enxergar a verdade da palavra de Deus. Nos veremos no próximo vídeo.